Boa noite. A caminho das presidenciais de 2026, esta noite vamos assistir ao confronto entre os candidatos Gouveia Melo e João Coutinho Figueiredo. O frente a frente vai ser transmitido em direto e em simultâneo na RTP1, RTP Notícias e RTP Internacional. O sorteio determinou que a primeira intervenção é de Coutinho Figueiredo, a última cabe a Gouveia e Melo. Muito boa noite, meus senhores. Eu começava por fazer uma referência às entrevistas que ambos deram aqui na grande entrevista e ambos pronunciaram nessa altura sobre a independência que o Presidente deve ter em relação aos partidos políticos ou a outras organizações. Coutinho Figueiredo, o senhor disse, se querem argumentar com independência, não encontram ninguém mais independente do que eu. Como é que o candidato Coutinho Figueiredo pode fazer esta afirmação quando foi líder partidário e é atualmente eurodeputado da Iniciativa Liberal? Muito boa noite, Vítor Gonçalves, muito boa noite, Henrique Gouveia Melo, muito boa noite aos espectadores que em Portugal e no estrangeiro, através da RTP Internacional, nos estão a ver e que acreditam que Portugal pode ser mais e melhor. É muito simples, porque ao longo de toda a minha vida profissional e toda a minha vida política, aquilo que não podem encontrar é o único caso em que eu tenha sido influenciado por pressões, seja de quem for, inclusive das instâncias para quem estava a trabalhar. E, portanto, a independência não se proclama, observa-se, pratica-se e, no meu caso, é evidente que a capacidade de resistir a interesses e influência é patente. Se hoje me disserem, eu já ouvi o Henrique Gouveia Melo, por exemplo, dizer que os candidatos de partidos são cavalos de Troia. Eu gostava que me dissesse, nos meus olhos, olhando para mim, se acha que eu sou um cavalo de Troia do partido a que já presidi. Porque esse tipo de label de suspeição sobre a independência de alguém, só por ter sido presidente de um partido, não é algo que fique muito bem, sem ter qualquer espécie de informação. Eu saberei resistir a todas e quaisquer pressões que me façam desviar, ou que me queiram fazer desviar, do interesse supremo dos portugueses e de Portugal. Gouveia Melo, o senhor acha que um candidato apoiado por um partido nunca será verdadeiramente independente em Belém? E já agora, na sua opinião, Coutinho Figueiredo será ou poderá ser o cavalo de Troia dos liberais no Palácio de Belém, caso venha a ser eleito Presidente da República? Assim, antes de responder à sua pergunta, gostaria de dizer que a minha candidatura, na minha opinião, é aquela que melhor poderá responder aos portugueses em termos de segurança, estabilidade e desenvolvimento. Indiretamente vou responder à sua pergunta. Porquê? Porque, como tenho uma candidatura superpartidária, não estou limitado ao espectro político no encontro de soluções que o Presidente deve ajudar a encontrar em termos do que é a governação. E, para além disso, a independência das ideias, da ideologia, dos contactos com os partidos, permite depois, na governação e durante a governação, ser mais exigente por não ter precisamente esses contactos. E porquê? Porque é que um candidato que tenha sido líder partidário não poderá ter essa independência, do seu ponto de vista? Porque, naturalmente, tem um conjunto de ligações anteriores que o condicionam não só em termos ideológicos, como até em termos de conhecimentos, de interesses partilhados, de vida partilhada, e não parece que seja bom para a democracia. Aliás, deixe-me dizer que... A verdade é que todos os presidentes anteriores pertenciam a partidos. Sim, mas nós parece que estamos numas eleições legislativas e não numas presidenciais. Não interessa aos partidos que pertencem. Porque o que nós temos, neste momento, é um conjunto de candidatos para cada partido. Julgo que há um partido ou dois que não têm candidatos. E nós estamos numas legislativas e numas presidenciais. O candidato presidencial, parece-me a mim, tem que ser um candidato mais aberto, que possa apanhar um espectro político maior para ajudar a construir soluções. Porque, naturalmente, na atual conjuntura política, em que nós estamos muito balcanizados em termos da Assembleia da República, o que está a acontecer é que as soluções vão ter que se encontrar, pelo menos com mais que um partido, no mínimo, para haver governação. E, de facto, um candidato não partidário ajuda a encontrar porque tem essa independência e tem esse afastamento dos interesses partidários e das ideologias partidárias. Que eu não tenho? Está-me a dizer que eu não tenho? Gouveia Melo, não faz grande sentido. Como dizia o Vítor Gonçalves, todos os outros presidentes tiveram passados partidários, mais ou menos intensos, mais ou menos alguns foram presidentes, outros não. Foram todos maus, foram todos dependentes, foram todos incapazes de encontrar essas pontes. Eu tenho uma abrangência muito maior do que o partido onde sou oriundo, tenho apoios de figuras do PS, do PSD, do CDS, da IEL, do Chega,
como tem na sua candidatura também, certamente, muitos independentes com e sem passado partidário. Temos essa abrangência. Não vai dizer agora que é cadastro ter passado partidário. Uma pessoa que um dia se queira candidatar à presidência da República tem que pensar muito bem e nunca militar em nenhum partido, porque senão vai ser acusado de não ser independente. Desculpe lá, isso não faz sentido absolutamente nenhum. E independência, em relação só este ponto que também é importante, independência em relação às máquinas partidárias, também se vê nas pessoas que nos rodeiam. Eu não tenho ninguém na minha candidatura que tenha um passado partidário como o senhor tem na sua, de pessoas que foram altos dirigentes do PSD, por exemplo. E conhecedores da máquina partidária. Para já não falar de outras estruturas dentro da sua candidatura que foram, por exemplo, responsáveis pela máquina de propaganda de José Sócrates. Isso para mim é bastante mais preocupante do que de ter pertencido a um partido. Portanto, tem que me dizer na minha cara se acha que eu sou ou não sou independente do partido onde sou oriundo, onde, aliás, eu entrei na política há 6 anos e tenho 34 anos de vida profissional antes disso.